Saudações a todos. Hoje nós vamos ter um diálogo a respeito do argumento cosmológico de Kalam, um velho conhecido, da Idade Média, um argumento árabe e que foi recentemente muito popularizado pelo apologista William Lane Craig, perfeito? E que certamente muitos de vocês conhecem. Então, antes de tudo, eu vou mostrar a força do argumento e logo em seguida eu concluo com o meu parecer crítico. O argumento, antes de tudo, preconiza premissa 1. Tudo que vem a existir tem uma causa. Premissa 2. O universo veio a existir. Conclusão: o universo teve uma causa. A premissa 1 é incontestável para os defensores desse argumento, A premissa 1 de que tudo que veio a existir possui uma causa, ela é baseada na observação do próprio cotidiano de que tudo, pelo menos aqui no nosso universo, ele obedece uma ordem causal. Você tem ali a lei de causa e efeito em todos os fenômenos observados. E de maneira que nessa premissa 1, se algo vem a existir, evidentemente que por mérito de uma causa. Não sendo assim, teria que ser aceita a ideia de que algo não veio a existir, portanto sempre existiu. A premissa 2 vai falar que o universo teve um começo. E teve um começo porque, primeiro, por um princípio lógico, por um raciocínio lógico. Porque se você postula que o universo não tem um início, significa que ele sempre existiu. Mas sempre existir significa que o universo participou de infinitos momentos, infinitos eventos, infinitos presentes, digamos assim, e a gente sabe que infinitos reais não existem. O infinito é uma abstração, ele não tem uma existência física. É até um paradoxo você imaginar uma existência física do infinito, Os próprios números infinitos, a gente tem cálculos ali simples com os números reais, mas que quando a gente transporta para os números, para uma quantidade infinita, você chega ali em determinações e paradoxos. Então o infinito ele não tem uma existência real. Então, como o infinito não tem essa existência física, o universo evidentemente não teria participado de um passado infinito, de modo que ele tem que começar num ponto, ele tem que ter um começo absoluto. E por ter um começo absoluto, evidentemente, ele obedece àquilo que preconiza a premissa 1, ou seja, tem uma causa. Então essas duas premissas se relacionam dessa maneira. É claro que a premissa 2, além desse pendor lógico, ela também tem, para aqueles que gostam desse argumento, ele tem também contribuição da própria cosmologia, uma vez que nós temos aí como ideia padrão, no modelo padrão cosmológico, a teoria do Big Bang, que postula o início para o nosso universo, pelo menos o início do nosso universo local, certo? Portanto, haveria um respaldo científico também para a premissa 2, além do respaldo lógico da impossibilidade de um tempo eterno no passado. A conclusão, ela só pode chegar, segundo os adeptos desse argumento, no fato de que o universo, portanto, teve uma causa. E, evidentemente, seria uma causa transcendental, uma causa transcendente, uma causa divinatória para boa parte dos defensores dessa ideia. Porque haveria de ser uma causa transcendente, se explica pelo fato de que, se fosse uma causa material, física, advinda do próprio universo, então o universo não teria um início. O universo não pode se autoproduzir, pelo menos num pensamento lógico. Se ele veio a existir, evidentemente que não foi pela própria matéria e energia, porque uma vez que você postula uma causa da matéria e energia com outra matéria e energia, você não postulou a origem absoluta. Portanto, tem que ser alguma coisa que transcende
o universo, porque aí só restam duas alternativas. Ou o universo veio de algo que existe, mas transcende ele, ou ele veio do absoluto nada. E o absoluto nada é pensado como algo que não produz, que não gera. Por não haver propriedades, não haver potencialidades no nada, o nada não pode gerar nada. Portanto, algo que surgiu ou veio do nada, ou de algo que transcenda a ele, quando a gente fala de uma criação do nada, né? E como o universo, quando veio a surgir, ele veio realmente, digamos assim, ele não estava apenas se transformando, ele realmente passou a existir, nessa hipótese. Então seria incongruente acreditar que ele veio do nada, de modo que só resta acreditar, postular, conceber que ele veio de uma causa transcendente. Bacana? É mais ou menos assim a performática de quem pensa com uma... para quem tem um entendimento um pouco mais profundo em relação a esse argumento. Agora eu vou tecer algumas problematizações aqui. Primeiro que esse argumento ele viola o próprio princípio da causalidade, né? Ele postula um problema na regressão infinita, né? As coisas no universo não podem participar de regressão infinita, tem que ter um início, postuladamente uma causa incausada, como diria Aristóteles, né? Ou uma causa transcendente, como vai pensar algumas filosofias e as próprias religiões monoteístas. Então, esse argumento tenta explicar esse problema da regressão ao infinito, mas ele cria uma entidade, uma causa transcendente que é uma hipótese especial, é uma exceção especial, né? Porque ela consegue parar a regressão, ou seja, a própria regra que diz que um efeito advém de outra causa, que por sua vez também é efeito de outra causa, é violada nesse argumento, uma vez que essa causa é uma causa que definitivamente não é precedida por outra causa. Ou seja, essa causa transcendente ou divinatória não tem em si uma causa, não participa mais dessa regressão ad infinito. Ou seja, é uma violação da própria regra que o argumento tenta pôr como uma lei da existência e uma lei lógica, uma lei do próprio pensamento, mas que ela viola postulando um ser, uma entidade que consegue violar essa regra existencial e lógica, simplesmente parando o processo de regressão e sendo ela própria uma causa incausada, né? Portanto, você explica, você quer consertar um problema lógico, mas você continua com o mesmo problema lógico. Outro ponto que eu vou colocar aqui é que você quer consertar problemas, transferindo esses problemas para essa causa transcendente. Ou seja, você não admite a infinitude do passado, você não admite certos pressupostos, mas coloca eles nesse âmbito especial, né, que seria essa causa transcendente, divinatória, ou seja, Deus pode participar do infinito, uma vez que ele é pensado como um ente de poder infinito, bondade infinita e talvez infinito no tempo, ou então ele é colocado, concebido como estando fora do tempo, que também é um problema, porque se a gente coloca Deus fora do tempo, a gente pode colocar o universo em seu princípio como também uma entidade fora do tempo, o que daria na mesma, né? Então, esses problemas que esse argumento pretende vencer, eles são transpostos para essa divindade, para essa causa primeira, e de uma maneira um pouco mais perturbadora, porque o universo tinha esses problemas, mas essa causa primeira transcendente, ele acaba tendo mais problemas, porque além dele ser um ser que interrompe a cadeia de causas pregressas, além dele conseguir ter uma autoexistência sem postular uma causa para ele, além dele conseguir participar do infinito ou existir fora do tempo, ele também é onipotente, onipresente, onisciente, tem um arcabouço, um aglomerado de características absurdamente sobrenaturais que transformam a teoria de que o universo existe precedido por uma causa metafísica, uma ideia, uma hipótese mais complexa, né? Pela navalha de Oca é muito mais fácil a gente ficar com o próprio universo e tentar travar os problemas do universo por explicações dentro do próprio universo do que admitir os problemas do universo e acrescentar outros problemas que seriam essa causa transcendente, né?
Portanto, você estaria tentando responder, solucionar problemas, criando problemas ainda maiores. Bacana. Outra questão problemática nesse argumento é que ele postula que para algo existir requer uma causa. Só que as causas, conforme a gente observa no cotidiano e conforme a gente conclui pela ciência, elas são a lei de causa e efeito, elas estão imbricadas ali nos processos de transformações, né, nos acontecimentos, na passagem da água de um estado para outro, por exemplo, em reações termonucleares, no ciclo de vida, nas órbitas planetárias e tudo mais. Ou seja, todos esses movimentos, transformações, relações nas coisas que participam do universo, elas estão imbricadas ali nessa lei de causa e efeito, elas se dão num tom de causa e efeito. Mas a existência em si, a gente nunca observou a existência em si precisar de uma causa, até porque no universo predomina a primeira lei da termodinâmica, né, o princípio de Lavoisier, ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, de maneira que no universo há uma conservação de energia, uma conservação de certas grandezas, e você não vê coisas simplesmente surgindo. Portanto, você não sabe se de fato para algo surgir, vir a ser, requer uma causa. A gente só sabe que para eventos e para transformações você requer causas precedentes, mas para a própria existência em si nunca foi observado que ela requer uma causa, né? Portanto, quando a gente fala do universo como um todo, a gente fala da sua existência, não está nada concluído que o universo como um todo participa dessa lei de causa e efeito, precisando ali de uma causa que o preceda, né? que o torna possível. Então, essa lei de causa e efeito ela é mal colocada nesse tipo de argumento, porque esse argumento propõe, no caso da premissa 1, que para que algo venha a existir, é preciso que tenha sido causado. E essa premissa não é observada por aí, né? Não está nada concluída. O que a gente sabe é que para algo acontecer, para algo se transformar, se movimentar, se interagir, se relacionar, isso sim é preciso de uma causa precedente. Perfeito? Outra problemática também é que dizer que as coisas, ainda que essa última colocação não seja completamente válida e que as coisas no nosso universo, incluindo a própria criação, requer causas, não significa que, contudo, o universo como um todo também requer de uma causa. Uma coisa é o conteúdo dentro de um universo que está imbricado ali em suas leis, né? Esse conteúdo presumivelmente não pode violar essas leis, essas regras estabelecidas pelo próprio conjunto universo, digamos assim. Então, as coisas aqui acontecem, a lógica que nós observamos no mundo, as suas leis, a própria lei de causa e efeito, tudo são leis que envolvem as coisas dentro do universo, porque essas coisas estão regidas exatamente por essas leis e regras do universo. Mas o universo como um todo não está contido num outro âmbito de leis ao qual esse universo tenha que seguir essas próprias leis. Para o universo como um todo, é possível imaginar que ele não tem as proibições que o conteúdo desse universo participa, né? Nós temos algumas proibições, as leis proíbem certas coisas, certos eventos, mas o universo como um todo não está inserido num campo maior, num cenário maior, num universo maior, ao qual esse universo tenha que obedecer leis, portanto, esteja proibido de certas coisas. Então, é possível que em termos de universo como um todo, algumas coisas meio que se extrapolem, né? Algumas lógicas que a gente quer imaginar para as coisas aqui não valha para o universo como um todo. A lei de causação, o próprio surgimento, a própria criação de um suposto nada a partir de um nada físico, essas coisas não está certo que essas coisas acontecem com o universo como um todo. Bacana?